Bom, o Vasco empatou com o CSA em Maceió pela ida das oitavas da Copa do Brasil e aumentou a sequência sem vencer na temporada. 12 de junho, Dia dos Namorados. 3-1 no São Paulo e o amor parou ali. Última vitória vascaína? É um momento difícil, né? Porque os resultados não são positivos. Desde a pausa para a Copa do Mundo, foram 6 jogos. E nada de... Dessa vez, o 4º empate seguido contra o CSA, 9º colocado da Série C. E o árbitro termina o jogo. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com um placar de 2-0. Claro que quando a vitória não vem, fica uma pressão muito grande. O Vasco recebeu carinho em Maceió. Olha esse torcedor com Verrete. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cabeça linda da que cabeça gostosa. O artilheiro não tá numa fase boa. 1 gol nos últimos 6 jogos. Assim, o plano principal é recuperar o Verrete na questão dele colocar a bola para dentro. E hoje ele está jogando num time que cria muito. O Vasco nem criou tanto assim no primeiro tempo. O Verrete tentou de cabeça. Testou, defendeu Gabriel Félix. Nuno Moreira tentou com os pés. Golaço, Félix defendeu. Assim como o Tietê. Todos pararam no Gabriel Félix. O CSA começou assustando na segunda etapa. Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Aí o Coutinho entrou, depois de 5 jogos fora com uma lesão na panturrilha. Em seguida, o Verrete teve a grande chance dele no jogo, mas isolou. Que isso, meu garoto, esse rápido. Ela acabou subindo. Coutinho chutou com perigo para fora. Depois tabelou com Piton e quase fez. Tava difícil furar o bloqueio deles defensivamente. No fim, o João Vitor foi expulso. Ficou ainda mais difícil. O CSA quase marcou, mas ficou no 0-0. O jogo de volta é quinta que vem. O Vasco precisa vencer para passar de fase na Copa do Brasil. Mas antes, tem o Mirassol sábado pelo Brasileirão. A gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. A gente não tem a mínima chance de colocar prioridade nessa etapa que a gente está. Olha, o Vasco empatou com o CSA na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil fora de casa. E ainda teve um zagueiro, João Vitor, expulso. Você segue ele no Instagram? Vocês são amigos? É engraçado, né? A gente se seguia, óbvio que eu sigo todos os jogadores do Vasco, ou 90%. Mas ele parou de me seguir recentemente. Ih, Vene. Pedrosa, você tem que se acalmar. Pra ser sincero, eu no lugar dele, eu deletaria Instagram nesse momento. A gente vai ver como foi esse jogo na volta. Vai ficar nervoso. Quero entretenimento, Pedrosa. Rodou. O Vasco teve a primeira chance em cobrança de falta de Lemos. Verrete tenta no que ele manda de melhor, de cabeça. Nuno Moreira bate firme de fora da área e Gabriel Félix agarra. O CSA também tem uma oportunidade com o Gustavo. Pelo Vasco, Tietê manda uma bomba e Félix de novo agarra. Segundo tempo e o time da Colina insiste, mas Verrete desperdiça. Ryan também chuta de longe. Coutinho, que entrou no segundo tempo, aparece para mandar esse chutaço. E outra vez fica perto de abrir o placar, mas a bola sai à esquerda do gol. Paulo Henrique vai em arrancada, dispara e finaliza com perigo, mas nada de gols. Por outro lado, já no final da partida, o time fica com 1 a menos após João Vitor ser expulso, depois de tomar o segundo cartão amarelo por braçada em Marcelinho. E foi por um triz que o Vasco não toma um gol se essa bola de Silas não passasse raspando a trave. Final, CSA 0, Vasco também 0. A decisão da vaga será na próxima quinta-feira, em São Januário. Chegou a hora, Vene Casagrande.
A hora que todo mundo tava esperando. Não só a gente. Ah, Lucas Pedrosa. A rua fala, Pedrosa. Hoje eu quero ver o Pedrosa. Eu passo de bicicleta. Hoje eu quero ver o Pedrosa. Eu falei, eu também. Vou te falar, cara, assim que eu posto a crônica, os comentários são: amanhã eu não perco o SBT por nada. Então chegou a hora, Lucas Pedrosa. O que aconteceu com o Vascão? Você disse ontem o quê? O que foi que ele falou, ô Paquito? Ele falou o quê? Não pode perder pro nono colocado da Série C. E aí? Empatou. O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Vamos lá, Fernanda. Primeiramente, tarde para todos aí que estão acompanhando em casa. É o seguinte, cara, como eu brinquei aqui, é um ciclo repetitivo. O Vasco, ele parece estar em looping mesmo. Se você for pegar, depois da parada da Copa do Mundo, o enredo dos jogos, eles são muito parecidos. É um Vasco que produz, é um Vasco que cria, que não consegue botar a bola na casinha e geralmente é punido pelo seu adversário. Não foi punido ontem porque o CSA, repito, com todo respeito ao clube, que é tradicionalíssimo lá em Alagoas, é uma equipe que está na 9ª colocação da Série C. Então só por isso que o Vasco talvez não tenha perdido ontem. Essa aqui é a grande verdade. O Vasco é um time com o Fernando Diniz que finaliza 30, 40, 20 vezes, que cria oportunidades, que tem contado também com a má fase do seu artilheiro Verratti, que é um cara que tem muito crédito e que vai recuperar essa boa fase, mas de fato tem falhado nos últimos jogos, mas também é um time que cada vez mais ele acaba esbarrando na teimosia do Fernando Diniz. E quando eu digo isso, não é culpa dele o que acontece dentro de campo, tá? O Fernando Diniz, pra mim, não tem que ser demitido. O Fernando Diniz, pra mim, não é o maior culpado dessa história toda. Pra mim, o Fernando Diniz não entra em campo pra fazer gol. É muita incompetência desses jogadores. Mas ontem, Fernanda, o Vasco da Gama, ele entrou em campo com o Lemos e, novamente, o Fernando Diniz apostando no João Vitor, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes, não tem clima nenhum para continuar com a camisa do Vasco. Ele é vaiado desde o primeiro minuto na partida contra o Grêmio, ele é um jogador que recebe o suporte da diretoria, que debocha do torcedor, que recebe o suporte do treinador, que não respeita a camisa do Vasco, e eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. O Léo Pelé era um cara que errava tanto quanto o João Vitor, era um cara que prejudicava tanto quanto o João Vitor, mas ele respeitava o Vasco da Gama. O João Vitor é um jogador que a todo momento parece não entender o que é vestir a camisa do Vasco da Gama, custou 40 milhões de reais para os cofres do clube, ganha quase 1 milhão de reais e continua prejudicando o Vasco. E aí, cara, passa a não ser mais culpa dele, passa a ser a culpa de quem escala, e que no caso foi o Fernando Diniz. Primeiro tempo do Vasco, nos 20 minutos, foi até bom, foi um jogo bem construtivo, um Vasco que também não deixava o CSA recuperar essa bola rápida e conseguir fazer ligação, a pressão pós-perda do Vasco estava sendo eficiente, mas depois dos 20 minutos, o Thiago Marques, que é o pivô do CSA, conseguiu segurar as bolas longas, tanto é que o Lemos e o João Vitor começaram a revezar falta em cima dele. E ali foi o problema, na minha visão, do Vasco da Gama para esse primeiro tempo. O Lemos tomou um amarelo, o João Vitor já estava com um acúmulo de faltas também, e logo depois ele toma um amarelo no segundo tempo. Para o segundo tempo, o Fernando Diniz repete também a teimosia que ele tem de colocar o Hugo Moura de zagueiro. Ele tira o Lemos amarelado, que é até uma substituição que fazia sentido, mas ele coloca o Hugo Moura de zagueiro e coloca o Thiago Mendes na partida. O que acontece com o Vasco, Fernanda? O que vinha acontecendo nas últimas partidas, o que aconteceu contra o Botafogo e o que aconteceu em outros jogos, onde ele prefere colocar o Hugo Moura de zagueiro. Eu vou falar mais uma vez aqui o que eu estou falando há quase 3 meses. O Hugo Moura, Fernando Diniz, não é o André. O Hugo Moura, ele não é mais um na construção, porque ele não é um jogador que constrói, ele é só um jogador que destrói quando ele está jogando de volante, e quando você tira o Hugo Moura da posição de volante e coloca ele como zagueiro, ele vira também o último homem e ele piora ainda mais o jogo dele. Ou seja, o resumo é o seguinte: o Hugo Moura não é um jogador que constrói com tecnicamente eficiência, ele é um jogador que a todo momento se mostra frágil como o último homem, e o Vasco quase toma gol, inclusive, no erro grotesco dele, e o Vasco da Gama se torna uma bagunça, porque você coloca um volante para jogar de zagueiro, fica exposto. O Thiago Mendes ontem, coitado, ele não tem culpa de nada, mas o jogo do Vasco no segundo tempo, ele vira um bingo. Você pode muito bem vencer o jogo ou você pode perder a partida a qualquer momento. E é o que tem feito o Fernando Diniz no segundo tempo. A desorganização tomou conta do Vasco da Gama e, para piorar, aí a gente volta na mesma história, no mesmo assunto. O João Vitor foi expulso de uma maneira, mais uma vez, infantil. É um jogador que não tem mais clima para vestir a camisa do Vasco da Gama. Enquanto o Fernando Diniz e a diretoria do Vasco continuarem insistindo nesse atleta, eles vão perder cada vez mais o apoio da torcida. Que eu já falei aqui, não tem reforço, não tem atleta, não tem nada mais importante do que você jogar ao lado da torcida. Para mim, já soa como desrespeito, já soa como uma situação que eles estão insistindo no erro para poder bater de frente com a torcida, sendo que o
campo está falando, o campo está gritando que o João Vitor não tem mais condições de jogar. Então o Vasco ontem empatou com o 9º colocado da Série C, o que dá uma certa vergonha. Eu acho até que vai passar em São Januário, porque tem a torcida, tem o Vasco da Gama dentro de São Januário, é muito forte, vai acabar se classificando. Mas ontem, é mais um jogo cansativo. É mais um jogo em que o Vasco, nos últimos 6, não consegue vencer. O Vasco não sabe o que é vencer há mais de um mês. E aí? No Campeonato Brasileiro, tá beirando zona de rebaixamento, foi humilhado na Sul-Americana, partida vergonhosa ontem na Copa do Brasil. Aí eu vejo gente assim, porque o Cruzeiro empatou com o CRB. Vai ver o que aconteceu no jogo do Cruzeiro? O melhor jogador do jogo do Cruzeiro e CRB foi o goleiro. Não foi o caso aí do Vasco CSA ontem. Porque o Bahia ganhou do Retrô. Ganhou, não ganhou? Coisa que o Vasco não faz. O Vasco é um time que repete os resultados dentro de campo. Ele joga, cria e não consegue vencer. E assim, cara, não tem trabalho que se sustente se você não consegue vencer as partidas. O Vasco, repito, está beirando a zona de rebaixamento e a Copa do Brasil, para mim, me parece muito mais uma distração do que algo tangível. Com esse futebol que o Vasco joga, com a falta de efetividade desse grupo de jogadores e com as teimosias do Diniz, eu não consigo ver melhora de forma alguma. Rapaz, o Moreno tá ignorando. Meu Deus do céu, O que a gente podia fazer pra ele? Cadê? Põe na tela aí, tem um tweet. Imagina que não é uma coisa... Cadê? Ó, aí o JVzinho, liguei pra ver o Pedrosa chorar. É a sobremesa do almoço. Vene, Casagrande. Mas sabe uma coisa? O Pedrosa traz um ponto aí muito importante. Eu acho assim, o problema do jogo de ontem foi, obviamente, o João Vitor que foi expulso, que você perde muitos minutos com um a menos, né? Mas o problema foi não botar a bola na rede. O Vasco produz, o Vasco é intenso, contra o Internacional faz um jogo poderoso, mas tem que marcar gol. Perfeito. Mas essa teimosia do Diniz, ele tem essa estrutura, essa forma de jogar, tinha no Fluminense, todo mundo já sabe o que ele vai fazer. Ele vai chegar no segundo tempo, ele vai tirar um zagueiro, vai puxar um volante e vai continuar jogando. Só que faz um Deus nos acuda na defesa, que já não é uma defesa muito sólida, e você começa a jogar contra você mesmo. Eu acho que se não tá dando certo, muda, hein, ô Vene Casagrande? Pois é, o Hugo Moura não gente... tem essa versatilidade. A gente não pode exigir isso do jogador. Ele fazia um primeiro tempo regular, mas aí ele faz ele como zagueiro é desastroso. Só que o problema não é só ele recuar o Hugo Moura. O problema é ele continuar insistindo no João Vitor como titular. O problema é ele nem relacionar o zagueiro Luiz Gustavo, que eu não vejo motivos para isso, a não ser que o Fernando Diniz venha publicamente fazer igual o Felipe Luiz fez, expor logo o motivo. Porque treina mal, ponto, não sei o quê. Mas você nem relacionar o Luiz Gustavo, que pra mim é um baita zagueiro, um garoto promissor, inclusive convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e você continuar insistindo em um João Vitor que tá totalmente sem clima, em um João Vitor que não mostra nenhuma postura de fato querer dar a volta por cima. O Pedrosa foi muito bem quando ele mencionou o zagueiro Léo Pelé. Na época, ele recebia aqui uma enxurrada de críticas, inclusive nossas, mas pelo menos a gente viu uma postura honesta dentro de campo, ele tentando dar a volta por cima. Já o zagueiro João Vitor, novamente, faz algo desastroso, porque essa expulsão, gente, na boa, é uma expulsão tão inocente, mas tão inocente, eu me arrisco a dizer que parece até que ele queria ser expulso, porque não faz o menor sentido esse tipo de expulsão, gente. O João Vitor, ele não mostra nenhuma postura. Vamos botar na tela? Que ele quer dar a volta Felipe. por cima com a camisa do Vasco da Gama. Muito pelo contrário, já está soando como deboche. E não tem o menor motivo para o Fernando Diniz insistir em João Vitor. E eu não estou falando isso por causa da expulsão, não. Em grupos de WhatsApp que eu participo de alguns amigos, quando saiu a escalação, eu falei, o Fernando Diniz está de sacanagem continuar mantendo o João Vitor. E aí vem a insistência dele, a teimosia dele em recuar o Hugo Moura. O Hugo Moura não é o André. Ele menciona isso na entrevista coletiva, que ele fazia isso nos tempos de Fluminense. Mas, gente, com todo respeito ao Hugo Moura, não dá para você botar na mesma prateleira do André. Inclusive, o André hoje está disputando a Premier League. O Hugo Moura está aqui no Vasco da Gama disputando o futebol brasileiro. Então, não dá para o Fernando Diniz continuar insistindo em decisões que já mostraram que não são decisões corretas. E eu acho que o problema não foi só o setor defensivo, o setor ofensivo também errou ontem, porque não conseguiu botar a bola na rede. Se eu não me engano, foram mais 20 finalizações. Em 20 finalizações, você não conseguiu botar a bola na rede do CSA, que eu repito, com todo respeito ao CSA, mas é um time que está muito abaixo do Vasco da Gama e vivendo crise, porque recentemente demitiu o treinador. Foi a estreia do novo técnico. Com todo respeito, mais uma vergonha do Vasco na temporada 2025. E estão normalizando vergonha no Vasco da Gama. Isso para mim é um absurdo. O tamanho da instituição não pode normalizar tantas vergonhas assim em uma temporada só.
Ô, Lucas Pedrosa, e a gente fala tanto isso aqui que a gente se preocupa demais nesse programa com o atleta, que a gente sempre fala, ele é ser humano. E muitas das vezes, essa teimosia, ela expõe o atleta. Sim. Ela atrapalha o atleta. Quantas vezes já não falei nesse programa, um goleiro não tá numa fase boa. Sim. Gente, bota no banco, guarda ele um pouquinho, Preserva. deixa ele quietinho, preserva. O outro vai entrar, depois a torcida esquece, aí faz uma bela defesa, quando volta, já vai tudo pro chão de novo. Então, assim, fazer isso com o João Vitor, na minha opinião, não é a melhor questão. Ainda mais em São Januário. Você botar o Hugo Moura, que é um jogador regular, e você coloca ele na zaga, ele fica desastroso. E você acaba atrapalhando ele enquanto jogador, que é quando ele está sendo volante. Então, assim, eu acho que essa teimosia, ela só atrapalha os próprios atletas, Sim. os próprios personagens. Não é aquela assim, vou botar o João Vitor no banco, parece que eu tô cedendo ao que a torcida tá pedindo. Não, a torcida também não é burra. A torcida sabe o que ela tá fazendo. É melhor, às vezes, preservar o atleta, Pedrosa. E o Fernando Diniz, nas coletivas, ele fala muito assim, antes de eu chegar era uma coisa, depois que eu cheguei é outra. Só que ele não consegue compreender que antes dele chegar, o João Vitor já falhava. Antes dele chegar, o João Vitor já era um jogador frágil defensivamente. Antes dele chegar, o Hugo Moura já tinha cometido falhas também. Então, a insistência dele é uma insistência que não tem coerência. E para ser muito honesto, Fernando, eu acho que vai muito na linha do que você falou. Ninguém chega aqui para querer criticar jogador, para querer esculachar jogador, para querer falar mal de jogador. Muito pelo contrário. A gente está aqui para fazer nosso trabalho, que é falar do que esse cara entrega em campo. E dentro de campo, o João Vitor é um atleta que não entregou nada para o Vasco. Ele não consegue justificar nem um pouco o alto salário que ele ganha. Então a torcida ela está coberta de razão em não querer mais o João Vitor dentro de campo. O Hugo Moura, que eu considero um jogador nota 5, nota 6, vamos dizer assim, ele vira um jogador nota 3, nota 2 quando ele vai para a zaga. Porque o Fernando Diniz insiste em exigir do que um atleta, como é o Hugo Moura, para fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Uma coisa que até mesmo o André, que é um cracaço, em alguns momentos ele tinha dificuldade para fazer, em alguns momentos ele não conseguia fazer a função de zagueiro. O próprio Martinelli, que o Diniz já tentou isso também, mas são jogadores completamente diferentes, são jogadores de outra prateleira. Então, assim, eu lamento muito essa insistência toda e vale lembrar também, não é só culpa do Diniz, não é só culpa do grupo de jogadores, a diretoria precisa entregar reforços. Não adianta ficar se apoiando no elenco que claramente já se mostrou frágil. Enquanto a diretoria do Vasco não entregar reforços, o presidente Pedrinho, os diretores, Carlos Amodeu, Admar Lopes, esquece, o Vasco vai continuar nesse ciclo. Tenta, tenta, tenta e não consegue. É uma repetição de convicção e repetição de resultado também, que não é a vitória. Direto para São Januário, obviamente que o jogo não foi em São Januário, mas para falar de Vascão, Fernandão, melhores momentos na tela, o Vasco chegou. O Gabriel Félix, que não é o do Vasco, né? Outro Gabriel Félix, goleiro do CRB. Se fosse usar o critério do nosso amigo Lara para ter sido expulso no primeiro tempo, que caiu pra caceta no campo. E não teve nem amarelo, né? Não teve nem amarelinho, então a gente segue com a nossa teoria. Mas não deixa de ser um bom resultado o empate, porque aí dentro de casa a responsabilidade, aí tem a obrigação de se classificar. GV, o Vasco tem a responsabilidade de vencer em casa o jogo. Tu achou que ia me pegar? Eu tô esperto. Mas com relação ao árbitro e o goleiro, o árbitro, ele foi malandro. Ele não falou com o goleiro, ele falou com o massagista, com o fisioterapeuta, né, que demorou a sair de campo, tava fazendo cera. É mais fácil você expulsar o massagista ou até o médico do que expulsar o goleiro e arrumar uma confusão do caramba, como aquele cidadão chará desse rapaz aqui ao meu lado. Podia ter sido resolvido com o Cataflão Pro, mas não foi. Muito fácil. Mas, GV, não foi um jogo em que o Vasco sofreu, haja vista que o CSA não acertou o gol, né? Teve 2 ou 3 contra-ataques interessantes ali a seu favor, mas não foi eficiente com relação à finalização ao gol do Léo Jardim. O Vasco em si, mais uma vez, criou as jogadas, já está muito dividir essa responsabilidade. Tem que ter o Ryan, tem que assumir essa responsabilidade, o próprio David, Nuno Moreira, o Felipe Coutinho, que voltou ontem e fez uma grande jogada, quase fez o gol, na minha opinião, a melhor jogada de gol do Vasco no jogo, só que o Vasco tem que dividir essa responsabilidade de gols com o Verratti. Não dá para depender só dele. Ô, Nando, o Fernando e Flávio, diante do que vinha acontecendo, a gente acaba sendo um bom resultado, porque são 180 minutos, o Vasco decide em casa. Mas é o 9º colocado da Série C. O Vasco chutou 20 vezes a gol. O CSA tem 4 vitórias em 14 ou 15 jogos. O Vasco é muito melhor e mostrou ontem que é muito melhor. E aí, quando você fala de dividir responsabilidade, eu concordo, mas também assumir que ontem faltou competência para botar a bola para dentro, pô. Como vem faltando... Ontem faltou competência, é o 9º da Série C, pô. Como vem faltando, são 4 empates consecutivos. O Vasco venceu o último jogo dia 12
de junho, dia dos namorados, não sei porquê, se tem uma coisa a ver, aí vocês resolvem. Mas faz muito tempo que o Vasco não vence e a falta de gols, e os 4 empates foram em 1-1 e em 0-0, Flavinho. Isso aí. Eu acho que o jogo de ontem faltou capricho na finalização, acho que faltou até mesmo capricho também no último passe, porque muitas vezes o Vasco teve essa possibilidade, mas mais uma vez, eu não acho que o Vasco foi mal no jogo. Eu acho que o Vasco fez um jogo consistente, como disse o Fernandão. Sofreu ali em um ou outro lance, mas o Léo Jardim não fez nenhuma defesa. E eu acho que o momento do Verratti, ele é talvez o pior momento desde que ele chegou ao Vasco. Porque a gente vê que já tem uns 3 jogos, pelo menos, 3, 4 jogos, que ele tem desperdiçado oportunidades que ele não costuma desperdiçar. Ontem teve uma por baixo, que ele, dentro da pequena área quase, que ele vira e chuta. Isso aí, se fosse há 2 meses atrás, mas era gol, e era gol assim, era no ângulo. Ia sair. Não, o Coutinho, esse pra mim foi a grande notícia. O mais difícil era errar o gol. Pra mim, a grande notícia do jogo de ontem foi a volta do Coutinho. Porque quando ele entra, o Vasco tem muito mais volume e o Vasco começa a criar mais oportunidades claras, né? E eu acho que ele vai ser muito importante. É necessário ter o Coutinho 100% por mais tempo. É necessário ter o Coutinho numa sequência de jogos, porque ele vai ajudar muito o Vasco. E isso aí é inegável. Isso aí, pra mim, não foi pra expulsar, tá? Pra mim, não era pra ter recebido o segundo amarelo. Eu acho que é um lance absolutamente de jogo. E não teve nem mão na cara, nem cotovelada na cara. O João Vitor, na hora de dar um impulso pra correr, ele bota o braço pra trás, pega nessa região aqui do jogador do CSA, faz parte do jogo. Pra mim, é falta de jogo. E assim, eu vejo o torcedor que já tá incomodado com as atuações do João Vitor, mas assim, uma coisa que me parece, é meu feeling, não é informação, é feeling. Eu não acho que o Fernando Diniz vá sacar o João Vitor. Pelo que eu vejo, o Fernando Diniz gosta do estilo do João Vitor, especialmente quando ele tem a bola no pé. Porque é um zagueiro que arrasta, que leva a bola com ele, que consegue criar algum espaço para um jogador de meio campo. Então, assim, é claro que o torcedor tem todo o direito de criticar, de xingar, de vaiar. Mas eu acho que valeria a pena também tentar evitar um pouquinho isso. Porque, pelo que parece, ele vai continuar jogando. Isso aí é inegável. Não vai jogar na semana que vem lá contra o CSA, mas acredito que no final de semana, contra o Mirassol, ele esteja em campo. Então, talvez seja um momento igual foi o Fluminense com o Everaldo. Sim. A torcida com o Everaldo. Criticou pra caramba no primeiro momento, vaiou, xingou, mas depois os caras abraçaram. Então, eu sei que é difícil, eu sei que o torcedor tá chateado, tá magoado, até com algumas declarações dele, mas talvez seja o momento para fazer um carinho, para tentar fechar um pouquinho mais o grupo e fazer com que o Vasco volte a vencer. Se eu não me engano, nos últimos 20 ou 21 jogos, o Vasco só ganhou 3. É muito pouco. Ô, Bigode, muito pouco. Eu acho que fica uma luz no fim do túnel, mas fica evidenciado pelos últimos jogos que vocês trouxeram bem aí, que o Vasco fez boas partidas, que tem que fazer gol. Ah, foi o zagueiro. Ah, foi lá, o PH, que inclusive tem time da Turquia querendo. Vai vir proposta. Não interessa, não pode chutar na fase que tá, que eu tô dizendo. Sim. Se o Botafogo, por exemplo, como foi contra o jogo que o Botafogo empatou em casa... Corinthians. 0-0. 1-1. 1-1. Beleza, mas o Botafogo vem vencendo. O Vasco não pode se dar o direito de perder o gol que tá perdendo. O Verratti não pode perder esse gol. E o gol contra o Inter também. Que ele chapou por cima que os dois, ainda teve de cabeça. Ficou uma semana no chão. E o contra-ataque ainda, 3 contra 2, que ele tomou a decisão ruim de finalizar, tendo o Raia passado. O Coutinho, aquela bola, isso aí o Coutinho com o olho fechado, ele bota onde ele quiser. Então assim, lógico que os caras sabem disso, que são jogadores de alto nível. Mas pro torcedor fica aquele, cara, não é possível. E de novo, o CSA é o 9º da Série C. Não o 9º da Série B, é o 9º da Série C. Então assim, são patamares completamente diferentes. Eu, GV, acho que o Vasco rebenta na volta. Rebenta firme. Apesar do histórico, do CSA complicar em casa e parará, acho que o Vasco amassa a semana que vem. Dentro dessa atitude que o Vasco teve e vem tendo nos jogos, GV, é muito, a gente fala aqui sempre, eu costumo falar, vocês me sacaneiam pra caramba, de probabilidade e possibilidade. A chance de você vencer jogando bem, ela aumenta muito mais do que jogando mal. E o Vasco está jogando bem. Daqui a pouco as bolas vão começar a entrar e as coisas vão começar a acontecer novamente para o Vasco. E que seja o quanto antes. E esse jogo do CSA prova muito disso. Porque a gente viu o CRB empatar com o Cruzeiro no Mineirão. A gente viu
o Retrô fazer 2 gols no Bahia, 3-2 Bahia, jogando em Salvador. Um dos gols, inclusive. Um dos gols, eu lembrei até do Júlio César, goleiro. Exatamente. Tu viu 3-2 Bahia no Retrô? Ontem. Foi contra o Bahia, Júlio César? Foi contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Eu tava em campo, cara. Sério? Foi o Fabinho? Por que tu não pediu a bola então, cara? Eu estava em campo. Aí eu A bola nunca tava na esqueço mão dele. Era só tu pedir pra ele jogar pra você. Ele foi ligar o contra-ataque. O cara preferiu chutar na cabeça do atacante do que tocar pro Fernandão. Aí, vocês não têm noção da vontade de rir que eu estava. E a cara dele, né? E o soldado fingindo que tinha desmaiado, que eu não desmaiou, o soldado, caguetei. Era o soldado? Era o Fabinho sozinho. Camisa 5. Fingindo que tinha desmaiado. O que aconteceu? Eu falei, fica aí que a bola foi no gol. Que resenha, velho. Cara, mas enfim. E o jogo tava empatado naquele momento. Esse foi o empate. Foi o empate dele, o Flamengo tava ganhando. Isso aí a gente foi lá e fez 2-1. Mas logo depois o Klemer fez igual, você lembra disso? O Klemer chutou na cabeça de alguém também? Foi o Klemer, acho que foi o Klemer. Logo depois teve um lance parecido. Não no mesmo jogo, óbvio, mas não, foi, um pouco depois. Foi pior. Número do Vasco aqui pra você continuar falando aí sobre essa teoria. Aí, cara, é muita discrepância, cara. O Vasco precisava ter feito umzinho não, verdade, pra dar um alívio pra semana que vem, pô. Porque o empate era Vasco, pô. Não, concordo com você, mas eu acredito que as coisas vão começar a acontecer pelo que o Vasco vem mostrando. É muito mais difícil você vencer os jogos jogando muito mal. Mas tem que ter uma atenção, tem que ter um foco muito maior, né? Quando as coisas vão bem, acontece naturalmente, né, Flávio? Você até dá uma relaxada, mas o Vasco hoje requer atenção total de todos os jogadores. A cada treinamento, a cada trabalho de finalização, de aquecimento, o Vasco tem que estar muito atento para poder não dar oportunidades para esse momento difícil se perdurar um pouco mais. Tem que fazer com que o momento difícil passe logo e as coisas voltem a acontecer. O próprio PH fazendo gol, o Piton fazendo gol, né? As coisas que bola bate na trave e entra, agora a bola bate na trave e tá saindo. É isso aí. Faz parte da vida e do jogo. Mas tem que ter consciência de que quanto mais o Vasco trabalhar e estiver focado, eu não duvido que o Diniz está fazendo diferente. O Diniz é chato pra caramba, ele trabalha, treina pra caramba e o Vasco vai encontrar o melhor caminho. Só não pode parar de jogar bem. Agora o Diniz ele tem um problemão, né? Pro jogo contra o Mirassol no sábado, porque ele não tem o Paulo Henrique, está suspenso, terceiro cartão amarelo, não tem o Léo Jardim, que foi expulso contra o Inter. E é até bom a gente trazer para o nosso telespectador, porque depois daquele jogo contra o Inter, na transmissão foi noticiado que o Lucas Piton tinha recebido um cartão amarelo, seria o terceiro dele, ele também estaria fora. Só que o próprio Vasco já informou oficialmente de que o cartão não foi para o Piton, foi para um membro da comissão técnica, então o Piton está liberado e provavelmente vai ser titular nesse jogo dificílimo contra o Mirassol lá em São Paulo. Dificílimo. Mas pode ser o jogo da redenção. É isso. O Vasco vem Exatamente. jogando bem e não vence. O Mirassol é muito bom, tá lá em cima no G4. Tá quase no G4. Quase no G7. G7, né? É, mas vem surpreendendo, né? Ganhou muito, o Santos, muito, Neymar, muito, atropelou com o Neymar em campo. Empatou com o Palmeiras no Aliança. Os caras são madeira, os caras chegam firme. Pode ser um jogo que o Vasco não seja brilhante pela dificuldade, mas vença o time que tá lá em cima. Ah, pô, seria ótimo. Se é Vasco